Agora eu quero aproveitar para trazer também mais uma informação, porque enquanto a gente vai debatendo o que já aconteceu, novos fatos vão chegando aqui para a gente no 3 em 1. E agora eu conto para vocês que o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu mover uma queixa-crime contra Walter Delgatti Neto por calúnia e difamação, Alan Gani. Me parece, o que está acontecendo agora é o Fishing Expedition, claramente, pesca probatória. Então não tem absolutamente nada a ver de concreto, de material, de real, o depoimento do Delgatti com o 8 de janeiro. Mas vamos pegar aqui para tentar, de alguma forma, chegar no entorno do Bolsonaro e principalmente no Jair Bolsonaro. Então, essa CPI, ela está sendo utilizada mais ou menos como aquele inquérito perpétuo das milícias digitais. Então, tudo eu vou botando dentro dessa CPI. Então, entra cartão de vacinação, entra quebra de sigilo do Cid, vamos tentar achar alguma coisa aqui do Cid. Aí achei agora o Rolex, né? A venda do Rolex. O que isso tem a ver com o dia 8 de janeiro, né? Então que comece uma outra investigação para isso, mas eu não posso pegar uma investigação que vale para tudo. Isso está errado. Eu até trago detalhes agora. A defesa de Jair Bolsonaro informou que irá apresentar uma queixa-crime por crimes contra a honra. Os advogados de Jair Bolsonaro estão reunidos agora nessa quinta-feira. Avaliaram que ele sofreu calúnia e difamação durante o depoimento que foi prestado à CPMI do 8 de janeiro, Gustavo Segré. Não seja que ofereça um indulto para esse hacker por outra via que não seja o presidente, né? Para ele comprometer de alguma maneira, a gente segura a barra para você, fica tranquilo, enfim. Mas quando temos essa situação, eu fico sempre com a dúvida. Eu não estou aqui para defender a um ou a outro. Por exemplo, eu gostaria que tivessem perguntado para ele qual foi o serviço que o senhor prestou no Ministério da Defesa. Foram 5 reuniões. Se reuniu com quem? O que foi tratado? E te digo por experiência própria, quando você vai a qualquer reunião de qualquer órgão público, é emitido uma ata. Sempre. Você não vai, e muitas vezes participa mais de uma pessoa para que não tenham suspeita de casos de corrupção, que você ofereceu alguma coisa, ofereceu outra. Mas onde você está querendo chegar, Segre? Que neste caso não teria sido um caminho oficial, então? Não, sim. Mas sendo um caminho oficial, teria que ter a ata, teria que ter aonde que se reuniu, com quem se reuniu e quais foram os assuntos tratados. Isso a mim me interessa saber, e certamente há muita gente que está nos ouvindo também. Se o hacker participou de reuniões, como afirmam que participou das reuniões do Ministério da Defesa, que o Fábio Piperno está falando, eu gostaria de saber com quem falou. Aliás, o relatório do Ministério da Defesa foi extremamente técnico, Piperno. Eu li também. Não, ele falou categoricamente, olha, não de acordo... Falou de limitações, falou a verdade. Olha, eu tive limitações para analisar o código do Bolsonaro lá. Foi uma análise estática e não dinâmica. No entanto, foi um relatório dado que a gente desmoralizado por outros dado que a gente teve acesso às urnas. Agora, respondendo a questão do Segre, eu também estou muito curioso para saber, nominalmente, quem foram os anfitriões. Porque é o seguinte, a gente já sabe, via presidente Bolsonaro, que os encontros ocorreram, porque foi o presidente Bolsonaro quem, mais uma vez hoje, reafirmou que ele encaminhou o hacker para conversar com a defesa. Então, também seria interessante que o presidente Bolsonaro dissesse, olha, eu pedi para ele falar com o coronel, com o general, sei lá com quem, mas foi o presidente que mandou. Ele disse isso hoje claramente. Mas tem uma questão que é importante, se coloquemos, esquece o presidente da República, vamos colocar o presidente e uma companhia. Vem alguma pessoa da tua confiança... no caso. Sim, o ex-presidente. É o presidente de uma empresa qualquer. Vem um ex-funcionário, um funcionário, uma pessoa de confiança que diz, conheço uma pessoa que pode aportar provas de que tem alguma coisa errada. Aí eu receberia, na boa. E falou, tecnicamente eu não sei, mas eu te mando para que você fale com a pessoa de sistema. O que interessa depois o que aconteceu, não a fala desse presidente da empresa mandando esse técnico hacker para outra pessoa. Nós já temos, dos 3 pedaços da história, já temos 2. O presidente encaminhou o hacker para conversar com a defesa. É de se supor que ele tenha ido conversar com os integrantes da tal comissão eleitoral. Então o hacker confirma isso, eu fui. O que está faltando é o seguinte, você foi e conversou com quem? E aí ele,
hoje volta a fornecer lá dados. Mas isso não entraria também na falta de credibilidade que você acabou de colocar aqui de Delgatti, Fábio Piperno? Não, porque então, as questões que foram colocadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro já tiveram uma resposta dele e da defesa dele. Mas as suposições, como que elas seriam confirmadas por alguém por qual a credibilidade está sendo contestada o tempo todo? Por isso que eu te falei que das 3 partes a gente tem 2. A do presidente... Nenhuma são, por enquanto, nenhum crime. Responsabilidade, mas crime não é. Não, mas veja, gente, eu não disse em momento algum que o presidente cometeu crime em relação a isso. Que fique muito bem claro. Mas o presidente encaminhou e o Delgatti falou que foi e falou que deu lá uma assessoria. Falta a outra parte dizer... A gente recebeu, mas ele deu ou não deu assessoria. Agora, de novo, isso que tem a ver com o dia 8 de janeiro, Piperno? Porque encaminhou para o Ministério da Defesa. Como é que eu ligo concretamente, factualmente, isso ao dia 8 de janeiro? Não vai ligar. Não vai ligar. Por isso que é fishing expedition. Não. É pesca probatória, tem que achar alguma coisa. Como é que alguém, na sua razão e tal, pode tomar como crível as versões de um presidente da República que recebe um criminoso e encaminha esse criminoso para conversar com o Ministério da Defesa do Brasil? Não dá para tomar como verdade o depoimento dele. Mas o Bolsonaro falou. Porque ele é absolutamente criminoso, ele grampeia pessoas, ele invade conversas de procuradores. Mas nesse caso o Piperno está colocando um relato do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Não interessa o que o Delgatti disse, ele é um picareta, ele é um criminoso. De novo, eu concordo contigo, Piperno, que foi uma irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Agora, isso não é crime. Mas imaginemos por um momento... Imaginemos por um momento, Bolsonaro estava tentando, na época, confirmar que as urnas não eram seguras. E defender o voto impresso. Por sinal, na Argentina funcionou muito bem. Mas vem alguma pessoa, nesse caso um criminoso, que diz, eu posso provar que isso é válido. Se você estivesse nesse lugar, você não receberia a pessoa? Um criminoso? Não, mas ele é criminoso, mas ele tem... Ele é criminoso. Não, então, mas aí deveria se cuidar, mas é um fato irresponsável, sem dúvida nenhuma. Não sei se o Bolsonaro sabia ou não sabia que a Carla Zambelli estava levando ele. O que me preocupa é ele ter derivado para o Ministério da Defesa. Agora, falando em Carla Zambelli, ela entra como uma protagonista dessa história. E ela também deu, por meio de sua defesa, uma resposta de que esse relato de Delgatti é completamente fantasioso, de que ele falta com a verdade e que ela rechaça qualquer um dos crimes que foram imputados por ele a ela. A resposta de Carla Zambelli cola para você, Alan Gani? Olha, eu não sei quem que está falando a verdade, mas é difícil confiar nesse criminoso. Talvez seria bem-vindo uma acariação entre eles, até porque isso, eu volto nesse ponto, Evandro, me chamou muito atenção esse silêncio seletivo, só responde muito à vontade para responder as perguntas dos parlamentares de esquerda, alguns de direita, ele ficava em silêncio. Essa afronta ao senador Moro, me parece que ele tinha uma retaguarda e a primeira fala dele, dizendo que fez aquilo por solidariedade ao presidente Lula. Você tem solidariedade de alguém que é muito próximo a você, não de uma figura distante. Então eu resolvi, olha só, eu resolvi entrar no Telegram de um promotor e acidentalmente eu descobri questões da Lava Jato e me solidarizei com o presidente Lula. Isso é fantasioso, isso é mentira. Tá na cara que isso é mentira. Piperno, isso tira a importância do relato de Delgatti sobre Carla Zambelli? Então, a mesma dúvida que eu tenho em relação ao que ele falou sobre o presidente da República, eu tenho em relação às acusações que ele fez a deputada. E olha, eu não tenho assim, nenhum motivo para defendê-la. Mas ele fala, ela me deu 40 mil reais. Uai, prova. Te deu 40 mil reais para fazer o quê? Então, é a versão Mas uma das questões colocadas pelos parlamentares da oposição é justamente, são declarações bombásticas? São, mas ele precisa apresentar provas disso. Claro que sim, ele precisa apresentar provas. E eu vou falar um negócio para você. Eu não vi nenhuma prova material que ele tenha apresentado hoje. Por isso que eu disse que o Delgatti é um criminoso, não acredito, não tenho assim... obrigação de acreditar minimamente em nada do que ele diz, mas o que me chamou a atenção, que eu já disse aqui exaustivamente, é que
parte do depoimento dele foi corroborado pelo presidente da República. Agora, ponto. Segré, pode falar, e eu também tenho uma questão que me intrigou. O fato de você mencionar que Jair Bolsonaro, o ex-presidente, duvidava da lisura do processo eleitoral e por isso ele recebe um criminoso. E aí você pergunta para o Piperno e para todos aqui, você também não receberia? Me chama a atenção essa sua fala. Mas sabe por quê? Quando você tem uma... O fato de você questionar algo faz com que você tenha liberdade para receber um criminoso que você já sabe que é um criminoso? Tá, mas vamos lá. Primeiro, o efeito é qual era o objetivo da reunião por parte do presidente, da reunião por parte de Carla Zambelli e da reunião por parte do hacker. Primeira questão. Mas se é um criminoso que não tem nenhum tipo de garantia em função da fala, a minha pergunta é para que ele foi convocado? Se ninguém vai acreditar, se a oposição não acredita, o governo não acredita, para que ele foi convocado? Ele foi convocado para dizer exatamente o que ele falou. Comprometer o Jair Bolsonaro. Ou não? Você discorda, Piperno? Discordo. Eu não acredito em nada. Agora, tem gente que acha lá que ele nem possa deveria dar estar nessa algum CPI. tipo de informação. Não, mas aí, Ele nem deveria estar nessa CPI. Se ele fala alguma coisa que vale a Nada pena, a ver vai com dizer, dinheiro, tá vendo? Olha que interessante. Se fala alguma coisa que não tem nada a ver, vai falar, não, é criminoso, ninguém deveria considerar. Do ponto de vista ético, aí a gente pode dizer, não foi bom o Jair Bolsonaro receber essa pessoa. Mas do ponto de vista da prova eventual do que ele estava tentando provar, que era a falta de segurança das urnas, talvez pela sua posição de presidente não teria sido algo bom. Mas, sério, e vamos perguntar a cada um da audiência que verifique essa resposta. Se você tiver a dúvida e tenta corroborar uma dúvida e uma pessoa que está fora da lei e tem a resposta, você não tentaria falar com ele? Mas porque ele tem a resposta? Eu não sei, mas nesse momento... Não, mas nesse momento foi vendido como que ele conseguiria provar que a urna não era segura. O Segré, mesmo que ele tivesse todas as respostas técnicas do mundo para isso, eu entendo a tua argumentação. Mas por que o presidente da República vai se dar ao trabalho, vai se dar, aliás, até ao desrespeito com a função, jogar no lixo a liturgia do cargo para receber o cidadão? Por que ele nomeia, por exemplo, contigo. o 50º assessor para conversar com o cara? Perfeitamente de acordo. Ele jogou no lixo a liturgia do cargo. Perfeitamente de acordo. Sabe o que eu queria chamar a atenção? Até agora, olha que loucura, o G. Dias... que aí sim tem a materialidade pelas imagens, os fatos falam por si só, as imagens falam por si só. Segundo a ABIN, ele sabia, foi omisso e ele não está ainda na CPI. E por que você acha que ele não está? Porque essa CPI foi instrumentalizada. Da mesma forma que ele não está em um fato que não tem absolutamente nada a ver com o dia 8 de janeiro, a não ser na construção de narrativas, né? Que você vai ligando de contextos e narrativas. Mas concretamente, materialmente, não tem nada a ver esse fato com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Agora, o G. Dias tem. E ele ainda não foi convocado. Você acha que G. Dias é muito mais relevante que foi o próprio Delgatti para essa comissão, hein, Piperno? Justamente porque ele estava naquelas imagens do dia 8 de janeiro? Ele tem que ser convocado, e até porque hoje a confirmação do Bolsonaro de que ele manda o hacker para conversar com as Forças Armadas reforça ainda mais a minha suspeita desde sempre. Olha, usou farda. Eu tenho suspeita em relação a isso. Mas, ô Piperno, você não acha que ele já deveria ter sido convocado antes mesmo desse hacker, que no meu ponto não tem absolutamente nada? Deveria, mas é óbvio que deveria. Todo dia, Alan, aparece algum fardado novo, não só envolvido nisso, como envolvido na questão das joias, relógios e tal. Todo dia tem. O G. Dias também tem que ser chamado.